Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa mais um programa Aprendendo com a Igreja aqui na Rádio 91. E no programa de hoje vamos falar sobre o serviço de apoio aos projetos alternativos comunitários, o CEAPAC. Vamos saber sobre o que é esse projeto, como é que atua no território da nossa arquidiocese e no Rio Grande do Norte como um todo. E o nosso convidado é o coordenador do CEAPAC, o diácono Francisco Teixeira. Desde o programa da semana passada, a gente vem falando sobre iniciativas da igreja, pegando o gancho da campanha da fraternidade, que neste ano trata sobre o tema fraternidade e fome. E hoje, justamente, vamos falar sobre o CEAPAC. Um ótimo dia, Teixeira. Bem-vindo aqui à Rádio 91. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar com você e com aqueles que são fregueses, né, da audiência da Rádio Rural. É verdade. O CEAPAC é um organismo, né, um serviço da nossa igreja que já é bem conhecido, mas é sempre bom a gente ressaltar o que é, né, essa iniciativa da igreja, esse serviço social da igreja. O CEAPAC estará completando 30 anos de sua criação no dia 13 de abril de 2023. Então está próximo completar 30 anos de existência. E ele foi criado dentro de um cenário de muita escassez d'água, que foi a grande seca de 1993, onde no Nordeste tinha milhares de pessoas em situação socialmente vulnerável e com muita fome. Então, nesse ano de 2023, o CEAPAC completa seus 30 anos, voltando à tona no Brasil o tema da fome, inclusive assumido pela campanha da fraternidade. E lá atrás, há 30 anos, a Igreja reunida em Recife, através da CNBB Nordeste 2, juntamente com as organizações da sociedade civil de todo o Nordeste, viram que a fome, há 30 anos atrás, era uma questão social, política, que era preciso ser assumida por todos nós. Dá-lhes vós mesmos de comer, já foi dito há 30 anos atrás pela igreja. E agora a igreja repete, diante do cenário de muita fome que nós temos em todos os nossos municípios, principalmente nas periferias, a igreja volta com a campanha da fraternidade, dá-lhes vós mesmos de comer. Por isso que o CEAPAC é muito atualizado. E Teixeira, o CEAPAC, como você falou, vai completar 30 anos, agora no próximo mês. E eu queria que você fizesse assim, uma recapitulação, né? Assim, voltar como foi o início, né? Assim, do CEAPAC, os primeiros projetos, qual era o foco, né? Digamos assim, que vocês começaram. Então, seguindo a pedagogia de Jesus Cristo, do Evangelho da multiplicação dos pães, há 30 anos atrás se fazia a pergunta: o que é que devemos fazer diante de tanta seca, de tanta escassez d'água e diante de tanta fome? A primeira coisa que a sociedade reunida, através de suas associações, fez lá no Nordeste 2, foi propor uma mudança de paradigma. Porque até então a gente estava acostumado a pensar a seca como um fenômeno da natureza que a gente tinha que combater. Combate à seca. É tanto que ainda hoje existe um órgão do governo federal, que é o DENOX, que é de combate à seca. E nós propusemos, e a sociedade civil assumiu, um novo paradigma. É preciso entender de que não é possível combater um fenômeno natural. A seca é um fenômeno natural inerente ao semiárido. Então, é preciso aprender a conviver com o semiárido. Então, a gente saiu desse combate à seca para conviver com o semiárido. E aí, a grande aprendizagem do CEAPAC naquele momento, que ainda é válido para hoje,
é responder a pergunta: o que é que nós podemos fazer? Para conviver com o semiárido, é preciso valorizar a água, não como um bem material de valor econômico, mas como um bem e um direito universal que deve ser acessível a todas as pessoas e a todas as criaturas, inclusive os animais. A água como um bem, um direito humano, um bem que deve ser acessível a todos. A água, ora, se nós temos escassez da água, nós temos que tratar essa água com muito carinho e com muito zelo. Então o CEAPAC começa a desenvolver pequenos projetos que difundem tecnologias sociais de convivência com o semiárido, que são, por exemplo, as cisternas. Construção de cisterna para quê? Para juntar as águas que caem das chuvas, para fazer um uso racional, responsável e cuidadoso dessa água, tanto para o consumo humano quanto para o consumo animal. E também, junto com isso, desenvolver pequenos projetos de agricultura agroecológica. Quem nasceu na zona rural e vive na zona rural sabe que é possível, é plenamente possível, você ter um quintal produtivo, com hortaliças, com pequenas frutas. E o CEAPAC começa a desenvolver esses programas, incluindo, inclusive, a criação de pequenos animais, como galinha, como ovelha, como cabra, etc. Quer dizer, é um conjunto de atividades de baixo custo que favorece com que aquela família permaneça na sua terra e conviva com o semiárido na sua terra com dignidade. Sem dúvida. E hoje, Teixeira, como é que tem atuado o CEAPAC? Assim, quais são as linhas, né? Vocês ainda seguem essa questão das cisternas, dos quintais produtivos? Quais os projetos em vigor no momento? Nós estamos hoje atuando em três. O objetivo do CEAPAC, ele permanece o mesmo, de há 30 anos atrás. Sim. Que nós queremos que as populações do semiárido do Rio Grande do Norte, que vivem em situação social vulnerável, melhore suas condições de vida, fortaleça sua resiliência aos efeitos das mudanças climáticas. Esse é o grande tema guarda-chuva, que são as mudanças climáticas. Os efeitos das mudanças climáticas no dia a dia de cada pessoa e de cada família e de cada unidade familiar. E aí nós estamos desenvolvendo tecnologias que vai não só favorecer a permanência da família rural no campo, como também otimizar o que ele está fazendo. Agora nós não queremos mais só juntar água em cisterna. Nós queremos também aperfeiçoar o sistema de gerenciamento familiar dessa água, inclusive com a introdução do reuso da água, daquela água que é utilizada, ser reutilizada para o plantio dos quintais produtivos e também da produção de ração animal. Isso nós já estamos fazendo e o resultado é fantástico. Porque de cada 10 litros de água que você utiliza, você pode reaproveitar 7. Isso significa também, Luísa, que nós estamos fazendo na prática saneamento rural a partir das unidades familiares. O impacto disso é extraordinário, inclusive para a questão ambiental. Sem dúvida. Inclusive, em 2011, se não me engano, a Agenda do Setor de Comunicação teve a oportunidade de conhecer alguns desses projetos ali na região do Trairi, né, Lajes Pintadas, por ali. E a gente percebe que não é preciso muito, né, Teixeira, assim, para essas famílias conseguirem sobreviver e, inclusive, gerar uma renda, não é? Porque esses quintais produtivos, eles produzem várias coisas, né? Hortaliças, legumes. E acaba frutas, né? E justamente termina sendo também um local para geração de renda para a família. Você chegar nas unidades produtivas, nós hoje acompanhamos 263 unidades produtivas no Rio Grande do Norte.
ali na região do Trairi-Seridó, ali a divisa, Sim. e também no Alto Oeste. E você abrange 1.052 famílias com 2.300 pessoas. É pouco? Aparentemente é pouco, mas isso gera um volume de trabalho fantástico. Tendo essas famílias e cada membro dessa família como protagonista da sua ação. O CEAPAC não faz pela pessoa. O CEAPAC dá o suporte técnico para que cada família, cada agricultor, cada agricultora aprenda a tecnologia e domine o uso daquela tecnologia, sendo capaz, inclusive, de reaplicá-la junto à casa do vizinho, né? Então, você chegar hoje nessas famílias que nós estamos acompanhando, principalmente no período em que está tudo seco, você percebe e enxerga verdadeiros oásis no deserto. E aquilo é com que água, Teixeira? É com a água do reuso. Veja o potencial que tem a água de reuso. Tanto das águas que a gente chama águas cinzas, que são as águas da lavanderia de prato, do banho, da lavagem de roupa. Nós desenvolvemos instrumentos de baixo custo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também com a UFESA, que é a Universidade do Semiárido, tecnologias que tratam essa água. Essa água já não escorre a céu aberto no campo. Essa água já não polui o meio ambiente. Essa água já não contribui para a doença dos pequenos animais no campo. Essa água já é tratada. Portanto, é saneamento básico. E ela tá levando as famílias a produzirem diariamente na sua terra, né? Principalmente verduras, alimentos como frutas e também ração animal. Porque não dá para a gente entender, Luísa, o agricultor, a agricultura que vive da agricultura familiar, a gente não pode dissociá-lo de animal. Verdade. Ele não consegue viver sem estar lidando com o animal. Então a gente precisa pensar na família, mas pensar também nos animais que a família precisa estar consigo. Não só para garantir a sua sobrevivência, mas também a sua saúde mental, né? Que é uma verdadeira terapia você também criar animal. É verdade. Teixeira, a gente vai fazer uma pausa, você continua aqui com a gente e você que está nos acompanhando pela Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 5 de março de 2023. Hoje estamos falando sobre o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, o CEAPAC, que é um serviço da igreja que atua em prol das famílias que vivem com o semiárido, que convivem, né, com esta realidade. E no primeiro bloco a gente estava falando sobre o que é o CEAPAC, como é que surgiu, né, esse serviço, como é que tem atuado. E aí nesse segundo bloco a gente aqui está recebendo hoje o diácono Francisco Teixeira, que é o coordenador do CEAPAC. Eu queria, Teixeira, você já deu uma pincelada aí no final do primeiro bloco, mas eu queria que você falasse um pouco onde é que o CEAPAC está atuando. Não é só no território da Arquidiocese, não é isso? Isso é muito interessante. O CEAPAC é um serviço à caridade da igreja. É muito interessante essa expressão. Um serviço à caridade da igreja. Ou seja, quando ele quer a caridade da igreja, porque se sobrepõe que a igreja é um órgão vivo. E é de fato. A igreja é a somatória do povo de Deus. Todo fiel, todo homem e mulher batizado é a igreja viva. Então, é um serviço à caridade da igreja, ao amor da igreja por seus próprios filhos e filhas. E no nosso caso, é por aqueles vulneráveis, os que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, os mais pobres, os esquecidos. Então, como é um serviço à caridade da igreja, ele foi criado há praticamente 30 anos
pelos bispos da província eclesiástica de Natal, que compõem a Arquidiocese de Natal, a Diocese de Mossoró e a Diocese de Caicó. Os bispos são os principais responsáveis pelo SEAPAC e confia esse trabalho aos leigos, que são os verdadeiros protagonistas da missão da igreja. Leigos e leigas, homens e mulheres batizados. Nós, membros da igreja, que recebemos o sacramento da ordem, que são os clérigos, nós não estamos para substituir os leigos na sua missão. Pelo contrário, nós estamos para somar com os leigos e as leigas na missão da igreja. Sem leigo e leiga comprometida, não temos como fazer a missão da igreja. Então, e o que é que nós queremos? E como é que nós animamos esses leigos e leigas no dia a dia do trabalho do SEAPAC? É transmitir aos pobres, aos necessitados, os seus conhecimentos, as suas habilidades, a sua formação. Não para substituir o conhecimento, o saber que cada família tem, que cada homem e mulher rural tem, mas para, confrontando esses saberes, partilhar o conhecimento. Por isso que o serviço se torna caridade, porque eu estou me inserindo no contexto daquela família para sentir o dia a dia daquela família e, a partir do meu conhecimento, fazer com que essa família saia de um estado de penúria para um estado de vida plena. Isso é ressurreição. Caridade é isso. Então, dá-lhes vós mesmos de comer. É o que nós estamos fazendo. Então, o SEAPAC está presente na Diocese de Mossoró, na Diocese de Caicó e na Arquidiocese de Natal. É um serviço extraordinário da igreja. Pouco conhecido pela própria igreja. Mas por quê? Porque às vezes nós temos dificuldade de enxergar o que a gente faz de bom. É verdade. A gente só enxerga as desgraças dos clérigos. Pensa que todo clérigo é como aquele coitadinho que caiu na desgraça. Não, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos são pessoas muito boas. A sua grande maioria estão a serviço da igreja, povo de Deus. Um ou outro, como é comum em todo grupo social, um ou outro que cai na desgraça. Mas o bem que está sendo feito é muito superior. E às vezes a gente não conhece, porque às vezes a gente tem assim, às vezes eu só quero conhecer aquilo que me pertence. Como pertence à coletividade, que é o povo de Deus, a igreja, às vezes não é da minha praia. Então é um serviço fantástico, que precisa ser conhecido e precisa ser amado. Porque ele expressa a terceira dimensão da missão da Igreja Católica no mundo, que é o serviço da caridade. Se a Igreja Católica anunciar a palavra de Deus com competência, celebrar os sacramentos com muita competência, mas lhe faltar a caridade, ela está fazendo tudo menos a missão que Jesus a si confiou. Então, e se realiza através desses serviços, como o SEAPAC, como o SA, como a Pastoral da Criança, como os Vicentinos. São serviços fantásticos que muitas vezes estão nas nossas portas e a gente fica procurando outras coisas fora. Eu sou impressionado como é que numa paróquia, mesmo no centro de Natal, os fiéis ficam procurando onde fazer caridade lá fora, quando na porta, quando nos umbrais da própria matriz que você frequenta, tem pessoas carentes, necessitadas da caridade da igreja. E você não enxerga. Então, vamos tirar essa máscara que faz você, meu irmão, não enxergar. O cego lá do Jericó, às vezes você fica ainda com aquela máscara porque não quer enxergar a sua imagem refletida na pessoa daquele pobre. E se você fizer aquilo, se atender aquele pobre na sua necessidade, saiba que você está fazendo ao próprio Cristo. O pobre que precisa de sua ajuda é o Cristo que está presente nele, crucificado nele. Então, esse serviço da igreja que eu falo com muito orgulho, porque eu sei e conheço bem os resultados. E para você conhecer melhor, é só entrar no site do SEAPAC,
www.ceapac.org.br. Lá você vai conhecer muita coisa que o CEAPAC faz e como ele faz. Teixeira, e além desses projetos, digamos assim, do quintal produtivo, né, da questão das cisternas, o CEAPAC também atua na formação dessas famílias, trazendo essa parte do conhecimento também? Também, porque uma das linhas de atuação do CEAPAC é a incidência política. Sim. Nós temos que não só conhecer os efeitos, mas conhecer as causas. Se nós temos alguém passando necessidade, tem uma causa. E muitas vezes é a ausência da política pública básica. Saúde, principalmente saúde, assistência técnica rural, não funciona, existe, mas não funciona. Não é? Às vezes moradia inadequada, escassez de segurança. Hoje a gente na cidade, Luiz, a gente fica assim muito aperreado e até aflitos com a insegurança. Mas, meu querido, a insegurança hoje campeia também na zona rural. É impressionante, né? Porque o crime organizado, ele entrou em todas as fronteiras. Não existe fronteira para ele. E entrou em todos os bequinhos, em todas as comunidades. Então, nós também não temos segurança pública na zona rural, né? Essas famílias que ainda moram na zona rural, as famílias campesinas, são verdadeiras heroínas, corajosas, porque querem e acreditam no potencial da Mãe Terra, né? E precisa sentir no dia a dia o cheiro que tem a Mãe Terra. Então, esse é o serviço da igreja, né, que nós fazemos com muito carinho e que queremos levar mais 30 anos para frente, se Deus quiser, porque é um serviço que contribui enormemente, não só para as famílias atingidas diretamente, mas com o desenvolvimento do nosso Estado. Porque aí você investe formação contínua, capacitação, e investe também em recursos financeiros significativos. Esses 3 anos que nós estamos trabalhando, 2022, 23 e 24, o CEAPAC, no seu planejamento básico, vai investir quase 7 milhões de reais. Da onde, Teixeira? Dos católicos. A grande parte é dos católicos. Da onde? Da Igreja Universal Católica, que nós temos um grande apoio da Igreja da Alemanha, mas temos também o apoio da Diocese de Caicó, da Diocese de Mossoró e da Diocese de Natal. Porque eu estou coordenando o CEAPAC porque a Diocese de Natal favorece isso. Se não favorecesse, eu não tinha como, porque senão eu ia viver de quê? Como eu ia sustentar a minha família? Eu preciso ganhar dinheiro para poder sustentar a família. Eu sou diácono, mas sou um profissional. Como todo diácono deve ser um profissional. Então, a Igreja Natal favorece de que a gente possa desenvolver esse trabalho que finda beneficiando, inclusive, as outras 2 dioceses. Com certeza. E era justamente isso que eu ia perguntar, Teixeira. Como é que esses projetos são financiados, né? Você já falou aí. E, assim, as pessoas, de um modo geral, quem nos ouve nesse momento, se quiser contribuir financeiramente com o CEAPAC, é possível? É possível, e lá na página do CEAPAC, nos seus meios de comunicação, você tem como fazer isso, né? E em qualquer dúvida é só procurar uma diocese dessa e dizer: eu quero fazer uma doação para a construção de uma cisterna. Quanto é que custa uma cisterna ou 16 mil litros d'água? 16 mil litros d'água. Custa 5 mil reais. Você não imagina o bem que você faz com uma cisterna dessa. Uma cisterna dessa dá para o consumo humano, para sustentar uma família de 5 membros, por 6 meses. 16 mil litros d'água. Eu ainda posso pegar 70% de 16 mil litros d'água e reutilizar para produzir. Veja o bem que você pode fazer. E uma cisterna dessa, feita de placa, ela dura a vida do urubu, que eu não sei quantos anos são, mas desde pequeno que eu escuto isso. É verdade. É verdade. Teixeira, vamos para mais um intervalo. Você continua aqui com a gente, você que está na Sintonia do Bem.
Não sai da Rádio 91, o programa Aprendendo com a Igreja volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 5 de março de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, o CEAPAC. E o nosso convidado é o diácono Francisco Teixeira, que é o coordenador desta iniciativa. E aí, Teixeira, nesse terceiro e último bloco, eu queria que a gente falasse sobre os desafios. Quais são os desafios para o desenvolvimento desse trabalho? Bem, um dos grandes desafios nosso, ele é permanente, sabe, Luísa? Que é exatamente nós enxergarmos enquanto sociedade, enquanto povo que professa uma fé, de que o semiárido é viável. De que, apesar de nós vivermos com tanta escassez d'água, o semiárido é viável. Portanto, nós temos que não só conhecer, mas respeitar muito aquelas pessoas que no dia a dia estão na terra, moram na terra, são campesinas, vivem da agricultura familiar e, para isso, professam no dia a dia a crença professada pela santa teimosia. Apesar da dificuldade, não desiste, estão lá no dia a dia, né? Então, eu preciso crer no semiárido. Ele é viável. Ele é capaz de oferecer não só oportunidade, mas também a chance de você ter vida com dignidade, seja na cidade, seja no campo, não é? O semiárido não só é viável, mas como ele pode tratar e assegurar às famílias e às pessoas que vivem lá dignidade humana. A segunda coisa, que é um desafio, não é entender de que a água é um bem universal que pertence a todos, mas que é finito. E por ser finito, eu não posso desperdiçar. A gente ainda desperdiça muita água. Basta você olhar na sua cozinha, que pode aquela torneirazinha estar pingando lá no seu banheiro, não é? A gente desperdiça muita água e, por incrível que pareça, água tratável, que é caro, é muito caro. Então, a gente voltar nossa consciência para o combate ao desperdício d'água. E junto com isso, a outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a campanha da fraternidade que nós estamos vivendo, que é o combate ao desperdício de alimento. O desperdício de alimento no Brasil é uma coisa fantástica, assombrosa, porque daria para alimentar milhões e milhões de brasileiros. E o desperdício começa no plantio. O agricultor que não é capacitado e acompanhado tecnicamente, muitas vezes ele precisa lançar naquela semeadura apenas uma semente e ele bota um punhado. É desperdício. O desperdício na colheita, o desperdício no transporte, porque nós temos estradas boas, o desperdício no armazenamento, o desperdício na venda e o desperdício na nossa cozinha. Então, a quantidade de alimentos que nós desperdiçamos é uma coisa assim assustadora e que sinaliza uma falta de educação para o reconhecimento e a necessidade de nós sabermos que alimento tem valor e que tem um valor não só econômico, mas um valor inerente à dignidade humana, para alimentar em quantidade e qualidade suficiente a pessoa que precisa. Isso chama-se segurança alimentar. Então, despertar a comunidade, despertar
as pessoas que vivem na cidade para a importância da segurança alimentar, que envolve todos esses elementos. Outro desafio que nós encontramos no dia a dia, não é com as políticas públicas básicas voltadas para a zona rural. A gente reclama da falta de saúde na cidade. Vai conhecer a zona rural? E é assustador, Luísa, o número de pessoas doentes que nós encontramos na zona rural. Inclusive de doenças, de patologias psíquicas. Homens e mulheres, jovens, inclusive. A educação básica. Tem a escola, mas não tem o transporte. Quando tem um transporte, não tem a escola, porque não tem água na escola. Ou a merenda escolar. Né? Agora mesmo, por exemplo, a igreja lá, o trabalho nosso lá no CEAPAC em Caicó, está fazendo um trabalho fantástico, que é uma visita e um levantamento da realidade real, concreta, de cada unidade de saúde básica instalada na zona rural. E o relatório mostra que é caótico, né? Apesar de ter uma infraestrutura que, se funcionasse, daria muita qualidade de vida e maior segurança às famílias que vivem no campo. Então, são situações que nós não estamos acostumados a estar atentos. A gente se volta muito para a zona urbana e esquece da zona rural. E é essa outra coisa que eu trouxe também, que é a insegurança, né, hoje, sob o ponto de vista da segurança pública. O crime organizado também chegou na zona rural. As drogas chegaram na zona rural e de forma muito perversa, né? E os jovens muitas vezes têm que sair da zona rural porque não têm oportunidade nem de estudo e nem de trabalho e renda. Então são desafios que nós convivemos no dia a dia, né? E que nos preocupa, porque quem sustenta a população brasileira com a produção de feijão, de farinha, de arroz, de milho, para a nossa alimentação diária, é a agricultura familiar. Não é a agricultura das grandes empresas agroecológicas, agroprodutivas. Não, a gente não se alimenta de... Não temos a cultura de nos alimentarmos, por exemplo, com soja. As grandes empresas do agronegócio produzem para exportação. E o agricultor familiar produz para o consumo humano da população brasileira. Basta pesquisar os dados do IBGE que você vai ver que quem sustenta com a alimentação básica o Brasil é a agricultura familiar. E saindo dos desafios, vamos aos frutos. Quais frutos você observa, Teixeira, desse trabalho do CEAPAC nesses quase 30 anos? E aí eu incluo também, por exemplo, o trabalho da sociedade civil que desenvolve sua missão junto às famílias nordestinas. A primeira, por exemplo, é essa nova consciência de pertencimento ao Nordeste. A importância de se sentir e pertencer ao Nordeste, né? Eu acho que a gente fazendo uma leitura do resultado das eleições, a gente vê isso com muita clareza. O nordestino hoje aprendeu de que votar não significa que ele tem que dar uma resposta porque recebeu um prato de alimento. Portanto, a barriga já não garante mais voto. Então, isso é um trabalho de formação de consciência e de consciência política, com letra maiúscula. Então, nós temos muito a ver com isso. A Arquidiocese de Natal tem muito a ver com isso, porque nós trabalhamos com isso há mais de 70 anos. A outra coisa que eu vejo como resultado muito significativo é essa retomada das tecnologias sociais de baixo custo, como cisternas, como o tratamento da água utilizada, como o uso dos biodigestores. Nós agora estamos implantando 75 biodigestores. Significa, Luísa, que 75 famílias vai começar a produzir o seu alimento utilizando o gás produzido na sua própria propriedade, da sua própria comunidade, dos estercos dos animais que ele cria. Isso significa uma economia mensal de mais de R$100.
eu ter gás produzido com esterco das galinhas, dos porcos, das ovelhas, da vaca que eu crio. Isso transformado numa tecnologia social de baixo custo, né, que nós estamos implementando com apoio da Igreja da Itália, da Conferência Episcopal Italiana, né, nessas comunidades que nós trabalhamos. Então, são conquistas que nós temos verificado e que nos anima muito, porque você vê que aquela família se transforma. Nós estamos desenvolvendo os trabalhos em parceria com o Banco do Nordeste, a Fundação do Banco do Nordeste, lá no Alto Oeste, e vamos começar na região de Caicó, né, que você chega lá hoje nos quintais produtivos, é uma transformação da água para o vinho. São verdadeiros milagres. Você produzindo tanto frutas, comercializando frutas, como também ração animal de altíssima qualidade, o cara economizando, levando aquela família a economizar 60% do que ele comprava no armazém para sustentar seus animais. Então, isso é um resultado fantástico que não só anima a todos nós, mas também nossos parceiros. Por isso que o BNB, através da Fundação, está muito interessado em disseminar essas tecnologias onde ele atua. A gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa, Teixeira, e eu queria que você falasse agora um pouco sobre o que é que vocês projetam para o futuro do CEAPAC. Você falou aí que vem esses 30 anos e que venham mais e mais anos, né, de atuação desse serviço da nossa igreja. O CEAPAC, ele precisa ter presente no seu dia a dia a necessidade de sempre estar se reinventando. E esse repensar, ele exige que nós estejamos atentos aos sinais dos tempos. E esses sinais dos tempos, ele tem como indicativo a vida concreta de cada família, de cada indivíduo que é acompanhado pelo CEAPAC. E o nosso foco é o acompanhamento na zona rural. São os rurais que vivem da agricultura familiar. São as famílias campesinas. E nós estamos muito atentos porque a gente precisa aprimorar cada vez mais a nossa intervenção no campo da incidência política para garantir os direitos básicos dessas famílias. E aí, como implementar as grandes transformações trazidas pelas reformas malignas, tanto dos direitos trabalhistas como do direito previdenciário para essas famílias. Eu digo que foram duas reformas malignas, porque elas machucaram e continuam machucando muitos trabalhadores que vivem da agricultura familiar no campo. Então, como minimizar os efeitos malignos da reforma trabalhista e da reforma previdenciária no dia a dia dessas famílias? Por isso a gente precisa estudar mais os direitos sociais básicos, como tanto os direitos inerentes ao trabalho, como os direitos inerentes à previdência, para informar e para educar corretamente as famílias na busca desses direitos. E aí, não esquecendo de saúde e educação. Teixeira, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo. Essa é uma iniciativa muito interessante da nossa igreja, não é? Em prol da sociedade. E a gente deixa aqui o espaço para seu recado final, alguma mensagem que você queira transmitir. Então, eu queria apenas dizer duas coisas. A primeira é que o ouvinte busque conhecer melhor a sua igreja. A nossa igreja, tanto na Arquidiocese de Natal, como na Diocese de Mossoró, como na Diocese de Caicó, ela é uma expressão do amor de Deus extraordinário. É o amor de Deus vivo atuando. E, historicamente, a nossa igreja ela tem direcionado a sua atenção não só para o povo de Deus que no dia a dia ela acompanha, mas para aqueles irmãos nossos, os batizados, que estão afastados, que estão socialmente vulneráveis, os pobres, os mais pobres, os esquecidos, os não contados. Dá-lhes vós mesmos de comer, são os famintos, sem nome. Se não está faminto de alimento,
mas está faminto de uma das fomes que mais perversa que atinge hoje o ser humano, que é a fome da atenção e da presença do outro. Quantas doenças psicológicas decorrentes dessa fome de presença e da atenção do outro temos pessoas sofrendo dentro de nossas casas. E aí, Luísa, não tem classe social. Quanto mais rica, mais ausência de presença e de atenção do outro. Então, dá-lhes vós mesmo de comer. Você seja essa presença. Quando eu era coordenador da Pastoral da Criança, eu dizia aos líderes comunitários da Pastoral da Criança: a maior desnutrição que nossas famílias e que nossas crianças padecem não é só a desnutrição do alimento material, mas é do alimento da presença, é do alimento da escuta, é do alimento da atenção, é do alimento da oportunidade. E a doutora Zilda, na sua sabedoria, dizia: a pior desnutrição da criança é a desnutrição do seu potencial humano. Então, sejamos cristãos verdadeiros, assim como Jesus nos ensinou e como ele testemunhou. Vamos assumir a causa dos mais necessitados em nossas mãos através de serviços como o CEAPAC, como a Pastoral da Criança, como o SAR, como os Vicentinos. São trabalhos fantásticos do coração da igreja que estão aí para atender a essas necessidades mais básicas de nossos irmãos. Então, viva com intensidade o tempo da Quaresma para celebrarmos todos juntos o tempo da Páscoa, com a convicção de que Jesus nos garante a vida plena, mas uma vida plena para todos e todas e todes, sem exclusão. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Teixeira, mais uma vez pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e a você que ficou com a gente até o final aqui do nosso programa. Não sai da sintonia do bem, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.